Capítulo 19. Falar de dragões. Mate vestiu um casaco marrom resistente. Os botões eram de latão, mas, fora isso, não tinha nenhum ornamento. Feito de lã grossa, tinha alguns buracos de flechas que realmente o teriam matado. Um dos buracos tinha uma mancha de sangue ao redor, mas ela já estava quase toda lavada. Era um belo casaco. Ele teria pago uma boa grana por um casaco como aquele, quando morava nos Dois Rios. Ele esfregou o rosto, olhando-se no espelho da sua nova barraca. Finalmente, havia raspado aquela barba ensanguentada. Como Perrin conseguia lidar com aquela coceira sangrenta? O homem devia ter lixa no lugar da pele. Bem, Mate encontraria outro jeito de se disfarçar, quando necessário. Ele havia se cortado algumas vezes enquanto se barbeava. Mas não era como se tivesse esquecido como se cuidar. Não precisava de um criado para fazer o que conseguia sozinho. Assentindo para si mesmo, colocou o chapéu e pegou sua Shandarei no canto da tenda. Os corvos na lâmina pareciam empoleirados, animados, antecipando as batalhas que viriam. Com certeza, disse Mate, apoiando a Shandarei no ombro enquanto saía da tenda. Pegou a mochila e a pendurou no outro ombro. A partir daquela noite, passaria as noites na cidade. Ele caminhou pelo acampamento, acenando para um grupo de soldados de armas vermelhas que passavam. Ele havia dobrado a guarda. Estava preocupado com os Gollum, mas também com os muitos acampamentos militares na área. Metade eram mercenários, metade eram servos deste ou daquele Lorde Menor, vindo prestar homenagem à rainha, que chegará suspeitamente após a correção ter sido feita. Sem dúvida, todos estavam professando sua sincera lealdade a Elaine, explicando que seus homens a apoiaram o tempo todo. Suas palavras provavelmente soaram um pouco sem graça, já que Mate soube de fontes confiáveis, por 3 bêbados em tavernas, que Elaine havia usado bastante a técnica de viajar para recrutar sua defesa. Era mais fácil fingir um atraso na chegada quando se estava respondendo a uma mensagem escrita. Mate! Mate! Mate parou na trilha em frente à sua barraca quando o ver surgiu correndo. O garoto tinha adotado o hábito de usar uma faixa vermelha no braço, assim como os Redarms, mas ainda usava suas calças e casaco marrons. Carregava seu pano enrolado para cobras e raposas debaixo de um braço e uma mochila pendurada no outro. Setali estava a pouca distância, junto com Lucien e Edder, 2 Redarms que Mate designara para cuidar dela e do garoto. Eles partiriam para a cidade em breve. Mate, disse Olver, ofegante. Você vai embora. Não tenho tempo para brincar com você agora, Olver, disse Mate, abaixando sua Shandarei até a curva do braço. Tenho que ir me encontrar com uma rainha. Eu sei, disse Olver. Imaginei que, já que vamos os dois para a cidade, poderíamos cavalgar juntos e planejar. Tenho algumas ideias de como derrotar as cobras e as raposas. Vamos mostrar a elas, Mate. Queime-me, mas vamos mesmo. Quem te ensinou essa língua? Mate, disse ele. Isso é importante. Temos que planejar. Ainda não conversamos sobre o que vamos fazer. Silenciosamente, Mate se amaldiçoou por discutir a missão de resgatar Moiraine onde Olver pudesse ouvir. O garoto não ia aceitar bem ser deixado para trás. Preciso pensar no que vou dizer à rainha, disse Mate, esfregando o queixo. Mas acho que você tem razão, planejar é importante. Por que você não vai contar suas ideias para Noel? Eu já fiz isso, disse Olver. E Tom também. E Talmanes? Talmanes. Ele não iria com eles para a torre. Luz, o quanto Olver andava espalhando a notícia. Olver, disse Mate, agachando-se para ficar na altura dos olhos do garoto, você precisa ficar mais quieto. Não queremos que muita gente saiba o que estamos fazendo. Eu não contei a ninguém em quem não confiamos, Mate, disse Olver. Não se preocupe, a maioria era da Redarms. Ótimo, pensou Mate. O que os soldados pensariam do seu comandante planejando sair e lutar contra um bando de criaturas de histórias infantis? Tomara que eles vissem os comentários de Olver como fantasias de um menino. Só tome cuidado, disse Mate. Passarei na sua pousada amanhã, e aí podemos jogar uma partida e conversar sobre isso. Tudo bem. Olver assentiu. Tudo bem, Mate. Mas, sangue e cinzas. Ele se virou e foi embora. E pare de xingar. Mate gritou para ele, depois balançou a cabeça. Soldados sanguinários teriam corrompido Olver antes que ele completasse 12 anos. Mate continuou seu caminho, apoiando a lança no ombro novamente. Encontrou Tom e Talmanes montados na frente do acampamento, juntamente com uma força de 50 soldados de armas vermelhas.
Tom usava um extravagante casaco e calças vermelho-vinho, com detalhes dourados nos braços, uma camisa com renda branca nos punhos e uma gravata de seda amarrada no pescoço. Os botões eram de ouro reluzente. Seus bigodes haviam sido aparados e cuidadosamente penteados. Todo o traje era novo, incluindo a capa preta, com o forro interno dourado. Matt congelou no lugar. Como aquele homem havia se transformado tão perfeitamente de um velhote canalha em um cortesão real. Luz. Vejo pela sua reação que a apresentação é eficaz, disse Tom. Sangue e cinzas sangrentas, exclamou Matt. O que aconteceu? Você passou mal por causa de uma salsicha estragada no café da manhã. Tom puxou a capa para trás, revelando que estava com a harpa na mão. Parecia um bardo da corte. Imaginei que, se, depois de todos esses anos, eu fosse aparecer em Caemlyn, deveria ter a aparência adequada. Não é de se espantar que você esteja cantando por moedas todos os dias, disse Matt. O pessoal daquelas tavernas tem dinheiro demais. Talmanes ergueu uma sobrancelha, quase um sorriso, vindo daquele homem. Às vezes, ele parecia tão sisudo que fazia nuvens de tempestade se sentirem alegres. Ele também usava uma roupa elegante, a sua de um tom cobalto profundo e prata. Matt apalpou os punhos. Ele poderia ter usado um pouco de renda. Se Lopin estivesse ali, teria escolhido a roupa adequada sem que Matt sequer pedisse. Um pouco de renda fazia bem a um homem. O deixava apresentável. É isso que você vai usar para visitar a rainha, Matt? Perguntou Talmanes. Claro que sim. As palavras saíram de sua boca antes que ele tivesse a chance de pensar nelas. É um bom casaco. Ele caminhou até Pipsens para pegar. Bom para treinar, talvez, disse Talmanes. Elaine é a rainha de Andor agora, Matt, disse Tom. E rainhas são um grupo especial. Você deveria demonstrar respeito por ela. Estou demonstrando um respeito enorme por ela, disse Matt, entregando sua lança a um dos soldados e subindo na cela. Ele pegou a lança de volta e virou Pips para que pudesse observar Tom. Este casaco é bom o suficiente para um fazendeiro. Você não é mais fazendeiro, Matt, disse Talmanes. Eu também sou, disse Matt, teimoso. Mas Muzenge chamou você, Tom começou. Ele estava enganado, disse Matt. Só porque um homem se casa com alguém não significa que ele de repente se torna nobre. Tom e Talmanes trocaram um olhar. Matt, disse Tom. É exatamente assim que funciona. É praticamente uma das únicas maneiras de se tornar nobre. Talvez seja assim que fazemos aqui, disse Matt. Mas Tuon é de Seanchan. Quem sabe o que eles fazem lá? Todos nós sabemos como eles podem ser estranhos. Não podemos saber de nada até falarmos com ela. Tom franziu a testa. Tenho certeza, pelo que ela disse, que... Não podemos saber de nada até falarmos com o Tuon, repetiu Matt, dessa vez mais alto. Até lá, eu sou Matt. Nada dessa bobagem de príncipe de seja lá o que for. Tom pareceu confuso, mas os lábios de Talmanes se curvaram levemente para o lado. Quem é aquele homem? Matt estava inclinado a pensar que sua natureza solene era tudo encenação. Estaria ele rindo secretamente? Bem, Matt, disse Talmanes, você nunca fez sentido algum, então por que deveríamos esperar que fizesse agora? Vamos, então, ao encontro da rainha de Andor. Tem certeza de que não quer rolar na lama primeiro? Eu ficarei bem, disse Matt secamente, abaixando o chapéu enquanto um soldado amarrava sua mochila na parte de trás da cela. Ele pôs Pips em movimento, e a procissão começou a cavalgada, agora familiar, até Caemlyn. Matt passou a maior parte do tempo repassando seu plano mentalmente. Ele tinha os papéis de aludra guardados em uma pasta de couro, e eles incluíam suas exigências. Todos os fundidores de sinos de Caemlyn, grandes quantidades de bronze e ferro, e pós no valor de milhares de coroas. E ela alegava que era o mínimo do que precisava. Como, sob a luz, Matt conseguiria que a maldita Elaine Tracan lhe desse tudo aquilo? Ele teria que sorrir muito. Mas Elaine já havia se mostrado resistente aos seus sorrisos antes, e rainhas não eram como pessoas comuns. A maioria das mulheres sorriria de volta ou faria cara feia para você, então você sabia onde estava. Elaine parecia o tipo de pessoa que sorri para você e depois te joga na prisão do mesmo jeito. Por uma vez, seria bom se a sorte o levasse a algum lugar para jogar cachimbo e jogar dados, com uma bela criada no colo e nada além do seu próximo lance. Em vez disso, ele era casado com uma alta sangue Seanchan e estava implorando pela ajuda da rainha de Andor. Como ele conseguia essas situações? Às vezes,
Pensava que o criador devia ser como Talmanes. De cara séria, mas secretamente se divertindo muito rindo de Mate. Sua procissão passou por numerosos acampamentos nas planícies abertas ao redor de Caemim. Todos os mercenários eram obrigados a permanecer a pelo menos uma légua de distância, mas as forças dos lordes podiam acampar mais perto. Isso colocou Mate em uma situação difícil. Sempre havia tensão entre mercenários e soldados leais, e com os mercenários tão longe de Caemim, as brigas eram comuns. A banda estava bem no meio disso. Ele fez alguns cálculos rápidos com base nos rastros de fumaça da fogueira que viu subindo no ar. Havia pelo menos 10.000 mercenários na área. Será que Elaine sabia da confusão que estava fazendo ali? Muito calor e a coisa toda transbordaria. A procissão de Mate chamou a atenção. Ele tinha um dos homens hasteando o estandarte do bando da Mão Vermelha, e seus homens estavam construindo uma reputação. Pelas contas de Mate, eles eram o maior grupo isolado, mercenários ou tropas de lordes, fora dos muros de Caemim. Eram tão organizados e disciplinados quanto um exército regular e estavam sob liderança de um amigo pessoal do dragão renascido. Seus homens não conseguiam deixar de se gabar disso, embora Mate preferisse que eles tivessem ficado em silêncio. Passaram por grupos de homens que esperavam à beira da estrada, curiosos para avistar o Lorde Mate. Ele mantinha o olhar fixo à frente. Se esperavam um janota com um casaco suntuoso, ficariam decepcionados. Embora talvez pudesse ter escolhido um casaco melhor. Este era engomado e a gola coçava. Claro, muitos pareciam pensar que Talmanes era o Lorde Mate pela forma como apontavam, provavelmente por causa de como ele estava vestido. Malditas cinzas! A conversa com Elaine seria difícil. Mas Mate tinha um trunfo escondido, que ele esperava que fosse suficiente para fazê-la ignorar os custos da proposta de Aludra. Embora ele tivesse mais medo de que ela visse o que ele estava fazendo e quisesse participar. E quando uma mulher queria ser parte de algo, isso significava que ela queria estar no comando. Eles se aproximaram do portão nas muralhas branco-acinzentadas de Caemim, passando pela crescente cidade externa. Os soldados acenaram para ele. Mate fez um aceno com o chapéu, e Tom acenou com entusiasmo para a pequena multidão reunida ali. Eles aplaudiram. Ótimo! Simplesmente ótimo! A marcha pela cidade nova transcorreu sem incidentes, exceto pela multidão que assistia. Alguém reconheceria seu rosto naqueles desenhos. Mate queria sair das vias principais, mas as ruas estreitas de Caemim eram uma bagunça sinuosa. Uma força de 50 cavaleiros era grande demais para se mover por aquelas ruas. Eles finalmente atravessaram as muralhas brancas e brilhantes da cidade interior, onde as ruas eram mais largas, os prédios construídos pelos Ogier eram menos apertados e a população, mais escassa. Ali, passaram por mais grupos de homens armados, incluindo guardas de branco e vermelho. Mate conseguiu acampar à frente, cobrindo o pavimento cinzento do pátio com suas tendas e linhas de cavalos. O palácio de Caemim era como mais uma pequena cidade dentro da cidade, dentro da cidade. Tinha uma muralha baixa e fortificada e, embora seus picos e torres se erguessem no ar, parecia mais um bunker de guerra do que o Palácio do Sol. Estranho como ele nunca havia notado isso quando era mais jovem. Se Caemim caísse, este palácio se manteria sozinho. Eles precisavam de mais alojamentos, porém, dentro daquela muralha. Acampar no pátio era ridículo. Mate levou Talmanes, Tom e uma força de 10 soldados da Guarda Vermelha como escolta. Um homem alto, com uma couraça polida e 3 nós dourados no ombro da capa, esperava na entrada do palácio. Era jovem, mas sua postura, relaxada, porém equilibrada, com a mão no punho da espada, indicava que era um soldado experiente. Uma pena que tivesse um rosto tão bonito. Uma vida no exército provavelmente acabaria arruinando isso. O homem acenou para Mate, Tom e Talmanes. Lord Calton? Perguntou a Mate. Só tapete. O homem ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Meu nome é Charles Gibbon. Vou levá-lo até Sua Majestade. Ela havia enviado o próprio Gibbon para escoltar Mate. Ele era de alta patente, o segundo em comando dos exércitos. Isso foi inesperado. Elaine estava com medo dele ou o estava homenageando? Talvez Gibbon quisesse ver Mate pessoalmente. Ela não o homenagearia, não depois de fazê-lo esperar tanto tempo para conseguir uma audiência. Uma bela saudação para um velho amigo. Suas suspeitas foram confirmadas quando Gibbon não os conduziu ao grande salão, mas a uma área tranquila do palácio. Ouvi falar muito de você, mestre Calton, disse Gibbon. Ele parecia um daqueles soldados rígidos. Sólido, mas talvez um pouco sólido demais, como um arco sem elasticidade suficiente.
De quem? Perguntou Mate. Elaine. A maioria são boatos pela cidade. As pessoas gostam de falar sobre você. Eles fazem, pensou Mate. Eu não fiz metade do que eles dizem, resmungou, e a outra metade não foi minha culpa. Gibbon riu. E aquela história de você ficar pendurado numa árvore por 9 dias? Não aconteceu, disse Mate, resistindo à vontade de puxar o cachecol em volta do pescoço. 9 dias? De onde veio isso? Ele nem ficou pendurado por 9 malditos minutos. 9 segundos tinham sido tempo demais. Eles também dizem, continuou Gibbon, que você nunca perde nos dados ou no amor, e que sua lança nunca erra o alvo. Gostaria que as 2 últimas fossem verdade. Que me queime, mas eu queria que fossem. Mas você sempre ganha nos dados. Quase, disse Mate, abaixando a aba do chapéu. Mas não abra essa, senão nunca vou achar caça. Dizem que você matou um dos renegados, observou Gibbon. Não é verdade, disse Mate. De onde veio isso? E as histórias de você duelando com o rei dos invasores Aiel em uma batalha de honra? Você realmente conquistou a lealdade dos Aiel para o dragão renascido. Cinzas sangrentas, disse Mate. Eu matei Couladin, mas isso não aconteceu em nenhum tipo de duelo. Eu o encontrei no campo de batalha, e um de nós teve que morrer. Não seria eu, porra. Interessante, disse Gibbon. Achei que isso pudesse ser verdade. Pelo menos, é uma das poucas que poderiam ter acontecido. Ao contrário. Ele parou de falar. O quê? Disse Mate. Passaram por um cruzamento de corredores onde servos se agrupavam, observando e ao outro passarem e cochichando entre si. Gibbon pareceu hesitante. Tenho certeza de que você já ouviu. Duvido. Que se dane. O que viria a seguir? Será que os membros da banda estavam espalhando esses boatos? Nem eles sabiam de algumas dessas coisas. Bem, há um boato que diz que você entrou nos domínios da morte para desafiá-lo e exigir respostas às suas perguntas, disse Gibbon, parecendo ainda mais envergonhado. E que ele lhe deu aquela lança que você segura e previu sua própria morte. Mate sentiu um arrepio. Aquilo estava perto o suficiente da verdade para ser assustador. Bobagem, eu sei, disse Gibbon. Claro, disse Mate. Bobagem. Ele tentou rir, mas o riso saiu como uma tosse. Gibbon olhou com curiosidade. Luz, Mate percebeu, ele acha que estou me esquivando da pergunta. Só boatos, é claro, disse Mate rapidamente. Rápido demais, talvez. Sangue e cinzas sangrentas. Gibbon assentiu, parecendo pensativo. Mate queria mudar de assunto, mas não confiava em si mesmo para abrir a boca ensanguentada. Podia ver que cada vez mais servos do palácio paravam para assistir à procissão. Sentiu vontade de xingá-los mais um pouco, mas então percebeu que muitos deles pareciam concentrados em Tom. Tom fora bardo da corte ali mesmo em Caemlyn. Ele não falava sobre isso, mas Mate sabia que ele havia sofrido um desentendimento com a rainha. Tom estava praticamente exilado desde então, vindo a Caemlyn apenas quando pressionado. Morgase estava morto agora, então parecia que Tom estava retornando do exílio. Provavelmente era por isso que ele se vestia tão bem. Mate olhou para o casaco novamente. Que se dane, eu deveria ter usado algo mais elegante. Gibbon os conduziu até uma porta de madeira entalhada, ostentando o rugido do leão de Andor. Bateu suavemente, recebeu o chamado para entrar e gesticulou para Mate em direção à porta. A rainha os receberá em sua sala de estar. Tom, você está comigo, disse Mate. Talmanes, cuide dos soldados. O nobre parecia desanimado, mas Elaine sem dúvida iria envergonhar Mate, e ele não queria que Talmanes estivesse lá para ver. Eu o apresentarei mais tarde, prometeu Mate. Malditos nobres! Eles achavam que cada segundo era uma afronta à sua honra. Mate ficaria feliz em esperar lá fora. Mate se aproximou da porta, respirando fundo. Ele já havia lutado em dezenas de escaramuças e batalhas sem ficar nervoso. Agora suas mãos tremiam. Porque ele se sentia como se estivesse caminhando diretamente para uma emboscada sem um pedaço de armadura. Elaine. Como rainha. Queime-o, mas isso ia doer. Ele abriu a porta e entrou. Seus olhos encontraram Elaine imediatamente. Ela estava sentada ao lado de uma lareira, segurando uma xícara do que parecia ser leite. Ela estava radiante em um vestido vermelho escuro e dourado. Lábios vermelhos, lindos e carnudos, que Mate não se importaria de beijar se não fosse um homem casado.
Seus cabelos ruivos dourado pareciam brilhar à luz da lareira, e suas bochechas estavam cheias de cor. Ela parecia ter engordado um pouco. Melhor não mencionar isso. Ou deveria. Às vezes, as mulheres ficavam bravas quando você mencionava que elas pareciam diferentes, e às vezes ficavam bravas se você não notasse. Ela era uma coisinha bonita. Não tão bonita quanto Tuon, claro. Elaine era muito pálida, muito alta e tinha muito cabelo. Era uma distração. Mesmo assim, ela era bonita. Parecia um desperdício como rainha. Teria sido uma excelente criada. Ah, bem. Alguém tinha que ser rainha. Matt olhou para Brigitte, a única outra pessoa na sala. Ela parecia a mesma. Sempre era, com aquela trança dourada e botas de cano alto, como a heroína das histórias sangrentas. Que era exatamente o que ela era. Era bom vê-la novamente. Ela era a única mulher que ele conhecia que não o repreenderia por falar a verdade. Tom se aproximou dele, e Matt pigarreou. Ela esperava que ele fosse formal. Bem, ele não ia se curvar nem se curvar, e Elaine pulou da cadeira. Ela correu pela sala enquanto Brigitte fechava a porta. Tom, que bom que você está bem. Elaine o abraçou. Olá, querida, disse Tom com carinho. Ouvi dizer que você se saiu bem, tanto para si quanto para Andor. Elaine estava chorando. Matt tirou o chapéu, perplexo. Claro, Tom e Elaine eram próximos, mas Elaine era rainha agora. Elaine se virou para Matt. É bom te ver, Matt. Não pense que a coroa se esqueceu dos seus serviços para mim. Trazer Tom de volta para Andor é mais uma dívida que temos com você. Bem, disse Matt. Não foi nada demais, sabe, Elaine. Me queime. Você é a rainha. Como é isso? Elaine riu, finalmente soltando Tom. Você tem jeito com as palavras, Matt. Não vou me curvar diante de você nem nada, avisou ele. Nem me incomodar com essa bobagem de majestade. Eu não esperaria isso, disse Elaine. A menos que estejamos em público, claro. Quer dizer, preciso manter as aparências para as pessoas. Suponho que seja verdade, concordou Matt. Fazia sentido. Ele estendeu a mão para Brigitte, mas ela riu e o abraçou, dando-lhe um tapinha nas costas como um velho amigo se encontrando para uma caneca de cerveja. E, bem, talvez fosse isso que eles eram. Sem a cerveja. Ele poderia ter tomado um pouco de cerveja. Venha, sente-se, disse Elaine, gesticulando em direção às cadeiras perto da lareira. Desculpe por fazer você esperar tanto, Matt. Não é nada, disse ele. Você está ocupado. É constrangedor, disse ela. Um dos meus intendentes colocou vocês no mesmo grupo de mercenários. É tão difícil acompanhar todos eles. Se quiserem, dou permissão para acamparem mais perto da cidade. Receio que não haja espaço dentro das muralhas para a banda. Isso não será necessário, disse Matt, sentando-se em um dos assentos. Deixar a gente se aproximar é gentileza sua. Obrigado. Tom sentou-se, e Brigitte preferiu ficar de pé, embora tenha se juntado a eles perto da lareira, encostada nas pedras. Você parece bem, Elaine, disse Tom. Está tudo bem com a criança? Crianças, corrigiu Elaine. Haverá gêmeos. E sim, está tudo bem. Tirando o fato de eu ter que ser cutucada e cutucada em quase todas as oportunidades. Espere, disse Matt. O quê? Ele olhou novamente para a barriga de Elaine. Tom revirou os olhos. Você nunca escuta quando está na cidade jogando? Eu escuto, murmurou Matt. Normalmente. Ele olhou acusadoramente para Elaine. O Randy sabe disso. Ela riu. Espero que ele não fique muito surpreso. Queime-me, disse Matt. Ele é o pai. O pai dos meus filhos é alvo de especulações na cidade, disse Elaine solenemente. E a coroa prefere que haja especulações, por enquanto. Mas chega de falar de mim. Tom, você precisa me contar tudo. Como você escapou de Eboldar? Esqueça Eboldar, Brigitte disparou. Como está a ouvir? Você o encontrou? Sim, disse Tom. E ele está bem, embora eu tema que o rapaz esteja destinado à vida como soldado profissional. Não é uma vida ruim, disse Brigitte. Matt. Há piores, disse ele, ainda tentando se equilibrar. Como se tornar rainha tornará Elaine menos arrogante? Será que ele tinha perdido alguma coisa? Ela realmente parecia agradável agora. Bem, isso era injusto.
Houve momentos em que ela fora agradável antes. Eles apenas se misturavam entre os momentos em que dava ordens a Matt. Ele se viu sorrindo enquanto Tom relatava os detalhes de sua fuga e da captura de Tuon, seguidos de suas viagens com o zoológico do mestre Luca. Tirada da aljava de um contador de histórias, a história soava muito mais impressionante do que fora ao vivo. Matt quase se considerava um herói, ouvindo Tom. Pouco antes de Tom chegar à parte sobre as palavras de Tuon sobre o casamento, Matt tossiu e interrompeu. E derrotamos o Seanchan, fugimos para Murrend e finalmente encontramos uma Aes Sedai que nos trouxe até aqui através de um portal. A propósito, você viu Verin ultimamente? Não, disse Elaine. Tom olhou para Matt com diversão. Droga, disse Matt. Bem, lá se foi a chance dele de usá-la como portal para a Torre de Genjei. Ele se preocuparia com isso mais tarde. Tirou o envelope de couro do cinto e o abriu, tirando os papéis de Aludra. Elaine, disse ele, preciso falar com você. Sim, você mencionou fundidores de sinos na sua carta. Em que encrenca você se meteu, Matrin Calton? Isso não é justo, disse ele, abrindo os lençóis. Não sou eu quem se mete em encrenca. Se eu... Você não vai mencionar que fui capturada na Pedra de Tyr de novo, vai? Perguntou ela, revirando os olhos. Ele parou. Claro que não. Isso aconteceu há séculos. Eu mal me lembro. Ela riu, o som bonito ecoando pela sala. Ele sentiu-se corar. De qualquer forma, não estou encrencada. Só preciso de alguns recursos. Que tipo de recursos? Perguntou Elaine, cada vez mais curiosa, enquanto ele espalhava os papéis na mesa ao lado da cadeira dela. Birgitte se inclinou. Bem, disse Matt, esfregando o queixo. Há 3 fundidores de sinos na cidade. Vou precisar deles. E vamos precisar de alguns pós. Eles estão listados nesta página. E vamos precisar de um pedacinho de metal. Ele estremeceu e entregou a ela uma das listas de Aludra. Elaine leu a página e piscou. Você está louco. Às vezes acho que sim, disse ele. Mas, que se dane, acho que valerá a pena. O que é isso? Elaine perguntou enquanto Birgitte olhava uma das folhas e a entregava a Elaine. Aludra os chama de dragões, disse Matt. Tom disse que você a conheceu. Sim, eu fiz, disse Elaine. Bem, estes são tubos de lançamento, como os dos fogos de artifício dela. Só que são feitos de metal e são grandes. E em vez de lançar flores noturnas, eles lançam os pedaços de ferro do tamanho de uma cabeça. Por que você iria querer lançar pedaços de ferro para o alto? Elaine perguntou, franzindo ainda mais a testa. Você não, disse Birgitte, arregalando os olhos. Você os lança contra o exército de outra pessoa. Matt assentiu. Aludra afirma que um desses dragões poderia lançar uma bola de ferro até 1 quilômetro de distância. Leite materno em um copo, disse Birgitte. Você não pode estar falando sério. Ela é, disse Matt. E eu acredito nela. Você devia ver o que ela já criou, e ela afirma que estas serão suas obras-primas. Veja, ela mostra aqui os dragões atirando em uma muralha da cidade a 1 quilômetro de distância. Com 50 dragões e 250 soldados, ela poderia derrubar um muro como o que existe ao redor de Caemlyn em poucas horas. Elaine estava pálida. Será que ela acreditaria nele? Será que ficaria brava com ele por lhe fazer perder tempo? Sei que isso não será de muita utilidade na última batalha, disse Matt rapidamente. Trollocs não tem muralhas. Mas olha aqui. Eu a mandei projetar um tiro de dispersão. Dispare em uma linha de Trollocs a 400 passos, e um desses dragões fará o trabalho de 50 arqueiros. Queime-me, Elaine, mas estaremos em desvantagem. A sombra sempre pode lançar mais Trollocs contra nós do que soldados, e essas malditas criaturas são 2 vezes mais difíceis de matar do que um homem. Precisamos de uma vantagem. Eu me lembro. Ele se interrompeu. Ia dizer que se lembrava das guerras Trolloc, o que não teria sido uma boa ideia. Um homem poderia começar a espalhar boatos constrangedores dessa forma. Olha, disse ele. Eu sei que parece ultrajante, mas você precisa dar uma chance. Ela olhou para ele e... Estaria chorando de novo? O que ele tinha feito? Matt, eu poderia te beijar, declarou ela. Era exatamente disso que eu precisava. Matt piscou. O quê? Birgitte riu baixinho. Primeiro o Norri, agora o Matt. Você vai ter que se cuidar, Elaine. O Rand vai ficar com inveja. Elaine bufou, olhando para as plantas.
Os fundidores de sinos não vão gostar disso. A maioria dos artesãos estava ansiosa para voltar ao trabalho diário, depois do cerco. Ah, não sei, Elaine, disse Brigitte. Conheci 1 ou 2 artesãos na minha vida. Eles reclamam dos privilégios reais durante a guerra, mas, contanto que a coroa os recompense, no fundo ficam felizes. Trabalho estável é sempre apreciado. Além disso, algo assim os deixará curiosos. Teremos que manter isso em segredo, disse Elaine. Então você vai fazer isso? Perguntou Matt, surpreso. Ele não precisava do suborno secreto para distraí-la. Precisaremos de provas de que um deles funciona primeiro, é claro, disse Elaine. Mas se esses dispositivos, esses dragões, funcionam metade do que a Ludra alega, e bem, eu seria uma tola se não colocasse todos os homens que pudermos neles. Isso é muito generoso da sua parte, disse Matt, coçando a cabeça. Elaine hesitou. Generoso. Construindo isso para a banda. Para a banda. Matt, estes serão para Andor. Aqui está, disse Matt. Estes são os meus planos. E meus recursos, disse Elaine. Ela se sentou ereta, de repente se recompondo. Certamente você vê que a coroa poderia oferecer um controle mais estável e útil para o uso dessas armas. Ao lado, Tom sorria. Por que você está tão feliz? Perguntou Matt. Nada, respondeu Tom. Você deixa sua mãe orgulhosa, Elaine. Obrigada, Tom, ela disse, brindando com um sorriso. De que lado você está? Perguntou Matt. De todo mundo, respondeu Tom. Não é um lado sangrento, disse Matt, então olhou para Elaine. Eu me esforcei muito e pensei bastante para conseguir esses planos da Aludra. Não tenho nada contra o Andor, mas não confio em ninguém com essas armas além de mim. E se a banda fizesse parte de Andor? Perguntou Elaine. De repente, ela realmente parecia uma rainha. A banda não tem dívida com ninguém, disse Matt. Isso é admirável, Matt, disse Elaine, mas faz de vocês mercenários. Acho que o bando merece algo mais, algo melhor. Com apoio oficial, vocês teriam acesso a recursos e autoridade. Poderíamos lhes dar uma comissão em Andor, com sua própria estrutura de comando. Era realmente tentador. Só um pouquinho. Mas não importava. Ele não achava que Elaine ficaria feliz em tê-lo em seu reino depois de saber de seu relacionamento com o Seanchan. Ele pretendia retornar a Tuon eventualmente, de alguma forma. Nem que fosse para descobrir o que ela realmente sentia por ele. Ele não tinha intenção de dar ao Seanchan acesso a esses dragões, mas também não queria dá-los a Andor. Infelizmente, ele teve que admitir que não havia como fazer Andor construí-los sem entregar as armas também à nação. Não quero comissão para a banda, disse Matt. Somos homens livres, e é assim que gostamos. Elaine parecia preocupada. Mas eu estaria disposto a dividir os dragões com você, disse Matt. Alguns para nós, outros para você. E se, disse Elaine, eu construísse todos os dragões e possuísse todos eles, mas prometesse que apenas o bando poderia usá-los? Nenhuma outra força teria acesso a eles. Seria gentil da sua parte, disse Matt. Mas suspeito. Sem ofensa. Seria melhor para mim se as casas nobres não tivessem isso, pelo menos não no início. Com o tempo, eles vão se espalhar. Armas sempre fazem isso. Eu as construo e prometo entregá-las à banda. Sem comissão, apenas um contrato, contratando você por um longo prazo. Você pode ir embora a qualquer momento. Mas se for, você deixa os dragões para trás. Matt franziu a testa. Parece que você está enrolando uma corrente no meu pescoço, Elaine. Estou apenas sugerindo soluções razoáveis. O dia em que você se tornar razoável será o dia em que eu comerei meu chapéu, disse Matt. Sem ofensas. Elaine ergueu uma sobrancelha para ele. Sim, ela havia se tornado uma rainha. Simples assim. Quero o direito de ficar com alguns desses dragões, disse Matt, se formos embora. 1/4 para nós, 3/4 para você. Mas aceitaremos seu contrato e, enquanto estivermos a seu serviço, só nós os usaremos. Como você disse. Sua carranca se aprofundou. Queime-o, mas ela havia compreendido o poder daqueles dragões rapidamente. Ele não podia deixá-la hesitar agora. Eles precisavam que os dragões entrassem em produção imediatamente. E ele não ia deixar a chance de tê-los passar pelo bando. Suspirando para si mesmo, Matt estendeu a mão e desfez a tira da nuca. Depois tirou o familiar medalhão em forma de cabeça de raposa da camisa. No instante em que o tirou,
sentiu-se mais nu do que se tivesse se despido. Colocou-o sobre a mesa. Elaine olhou para ele, e ele viu um lampejo de desejo em seus olhos. Para que serve isso? É um adoçante, disse Matt, inclinando-se para frente, com os cotovelos nos joelhos. Você ganha por um dia se concordar em começar a produção de um protótipo de dragão esta noite. Não me importa o que você faça com o medalhão, estude-o, escreva um livro sobre ele, use-o por aí. Mas você o devolve amanhã. Sua palavra. Birgitte assobiou lentamente. Elaine quis pôr as mãos naquele medalhão no momento em que descobriu que ele o tinha. Claro, assim como todas as outras malditas Aes Sedai que Matt conhecera. Eu assumo um contrato com a banda por pelo menos um ano, disse Elaine, renovável. Pagaremos a você o que você ganhava em Murande. Como ela sabia disso? Você pode cancelar, ela continuou, desde que avise com um mês de antecedência, mas eu fico com 4 dragões de 5. E qualquer homem que deseje se juntar ao exército andorano deve ter a oportunidade. Quero um de 4, disse Matt. E um novo criado. Um o quê? Elaine disse. Um criado, disse Matt. Sabe, para cuidar das minhas roupas. Você escolheria melhor do que eu. Elaine olhou para o casaco dele e depois para o cabelo. Isso, disse ela, eu te dou, independentemente do andamento das outras negociações. 1 em 4, disse Matt. Eu ganho o medalhão por 3 dias. Ele estremeceu. 3 dias, com o Gola na cidade. Ela o mataria. Já era arriscado entregá-lo a ela por um dia. Mas ele não conseguia pensar em mais nada que pudesse oferecer. O que você acha que pode fazer com essa coisa? Perguntou. Entendo, disse Elaine distraidamente, se eu tiver sorte. Sério. Não saberei até estudar. De repente, Matt teve a imagem aterrorizante de todas as Aes Sedai do mundo ganhando um daqueles medalhões. Ele trocou um olhar com Tom, que pareceu igualmente surpreso ao ouvir isso. Mas que importância tinha isso? Matt não conseguia canalizar. Antes, ele se preocupará que, se ela o estudasse, Elaine pudesse descobrir uma maneira de tocá-lo com poder único enquanto ele o estivesse usando. Mas se ela só quisesse imitá-lo bem, ele se sentiu aliviado. E intrigado. Tem uma coisa que eu queria mencionar, Elaine, disse ele. O Gollum está aqui. Na cidade. Ele está matando pessoas. Elaine permaneceu calma, mas ele percebeu, pelo jeito ainda mais formal que ela falou, que a notícia a preocupava. Então, com certeza, devolverei o medalhão a tempo. Ele fez uma careta. Tudo bem, disse ele. 3 dias. Muito bem, disse ela. Quero que a banda comece imediatamente. Viajarei para Cairi em breve, e tenho a sensação de que ele seria uma força de apoio melhor do que a guarda da rainha. Então era disso que se tratava. Elaine estava se mudando para o trono do sol. Bem, parecia um bom uso para os homens, pelo menos até Matt precisar deles. Melhor do que deixá-los sentados, preguiçosamente, provocando brigas com mercenários. Concordo com isso, disse Matt. Mas, Elaine, o bando tem que estar livre para lutar na última batalha, como Rand quiser. E a Ludra tem que supervisionar os dragões. Tenho a sensação de que ela insistirá em ficar com você se o bando se separar de Andor. Não tenho problemas com isso, disse Elaine, sorrindo. Imaginei que não. Mas, só para deixar claro, o bando tem o controle dos dragões até partirmos. Você não pode vender a tecnologia para outros. Alguém vai replicar isso, Matt, ela disse. As cópias não serão tão boas quanto as da Ludra, disse Matt. Eu prometo. Elaine o observou, olhos azuis o avaliando, julgando, eu ainda preferiria ter a banda como uma força andorana totalmente comissionada. Bem, eu queria ter um chapéu todo de ouro, uma tenda que pudesse voar e um nórdico que deixasse excrementos de diamantes. Mas nós dois teremos que nos contentar com o que for razoável, não é? Não seria irracional. Teríamos que fazer o que você disse, Elaine, respondeu Matt. Não vou tolerar isso. Algumas batalhas não valem a pena, e eu vou decidir quando meus homens se colocam em risco. É isso. Não gosto de ter homens que possam me abandonar a qualquer momento. Você sabe que não vou segurá-los só para te irritar, disse Matt. Farei o que é certo. O que você considera certo, ela corrigiu. Todo homem deveria ter essa opção, ele respondeu. Poucos homens a usam com sabedoria. Queremos de qualquer jeito, disse Matt. Nós exigimos. Ela olhou, quase imperceptivelmente,
para as plantas e o medalhão sobre a mesa. Você tem, disse ela. Combinado, disse ele, levantando-se, cuspindo na mão e estendendo-a. Ela hesitou, levantou-se e cuspiu na mão, depois estendeu-a para ele. Ele sorriu e apertou-a. Você sabia que eu poderia pedir que você pegasse em armas contra os 2 rios? Ela perguntou. Foi por isso que você exigiu o direito de ir embora se quisesse. Contra os 2 rios? Porque, sob a luz, ela faria isso. Você não precisa lutar contra eles, Elaine. Veremos o que Perrin me obriga a fazer, respondeu ela. Mas não vamos discutir isso agora. Ela olhou para Tom, depois estendeu a mão debaixo da mesa e tirou um pedaço de papel enrolado com uma fita. Por favor, quero saber mais sobre o que aconteceu durante sua viagem para fora de Eboldar. Aceita jantar comigo esta noite? Ficaríamos encantados, disse Tom, levantando-se. Não é mesmo, Mate? Suponho que sim, disse Mate. Se Talmanes puder vir, ele vai me arrancar a garganta se eu pelo menos não deixar que ele te conheça, Elaine. Jantar com você vai fazê-lo dançar até o acampamento. Elaine riu baixinho. Como quiser. Pedirei aos criados que lhe mostrem alguns aposentos onde poderá descansar até a hora chegar. Ela entregou a Tom o papel enrolado. Isto será proclamado amanhã, se assim o desejar. O que é? Perguntou Tom, franzindo a testa. A corte de Andor carece de um bardo de verdade, disse ela. Achei que você pudesse se interessar. Tom hesitou. Você me honra, mas não posso aceitar isso. Há coisas que preciso fazer daqui a pouco, e não posso ficar preso ao tribunal. Você não precisa ficar presa à corte, disse Elaine. Você terá liberdade para sair e ir para onde quiser. Mas quando estiver em Caemlyn, quero que seja conhecida por quem você é. Eu. Ele pegou o rolo de papel. Vou considerar, Elaine. Excelente. Ela fez uma careta. Receio que tenha uma consulta com minha parteira agora, mas te vejo no jantar. Ainda não perguntei o que Matrin quis dizer ao se autodenominar um homem casado na carta. Espero um relatório completo. Sem expurgos. Ela olhou para Mate, sorrindo maliciosamente. Expurgo significa partes cortadas, Mate. Caso você não tenha percebido. Ele colocou o chapéu. Eu sabia disso. Qual era mesmo a palavra? Expirações. Luz, porque ele mencionara seu casamento naquela carta. Ele esperava que isso deixasse Elaine curiosa o suficiente para vê-lo. Elaine riu, gesticulando em direção à saída. Tom lhe deu um beijo paternal no rosto antes de se despedir. Que bom que foi paternal. Mate ouvirá algumas coisas sobre os dois nas quais não queria acreditar. Tom já tinha idade suficiente para ser avô dela, nada menos. Mate abriu a porta e se preparou para sair. E Mate, acrescentou Elaine. Se precisar de dinheiro emprestado para comprar um casaco novo, a coroa pode te emprestar. Considerando sua posição, você realmente deveria se vestir melhor. Eu não sou nenhum nobre, ele disse, virando-se. Ainda não, disse ela. Você não tem a audácia do Perrin de se autoproclamar um título. Vou providenciar para que você consiga um. Você não ousaria, disse ele. Mas... Veja só, disse ele quando Tom se juntou a ele no corredor. Tenho orgulho de quem eu sou. E gosto deste casaco. É confortável. Ele cerrou os punhos, recusando-se a coçar a gola. Se você diz, disse Elaine, te vejo no jantar. Vou ter que levar a de Ellen. Ela está muito curiosa para te conhecer. Com isso, ela mandou Birgitte fechar a porta. Mate a encarou com um olhar vingativo por um momento, depois se virou para Tom. Talmanes e os soldados esperavam a uma curta distância no corredor, fora do alcance da audição. Alguns servos do palácio estavam lhes oferecendo chá quente. Correu tudo bem, decidiu Mate, com as mãos na cintura. Fiquei preocupado que ela não mordesse, mas acho que a fisguei bem. Embora os dados ainda estivessem rolando em sua cabeça. Tom riu e deu um tapinha em seu ombro. O quê? Mate perguntou. Tom apenas riu baixinho e então olhou para o pergaminho na outra mão. E isso também foi inesperado. Bem, Andor não tem um bardo da corte, disse Mate. Sim, disse Tom, examinando o pergaminho. Mas há um perdão escrito aqui também, por todos e quaisquer crimes, conhecidos e desconhecidos, que eu possa ter cometido em Andor ou Cairhien. Quem será que contou a ela? Disse a ela o quê? Nada, Mate. Nada mesmo.
Temos algumas horas até o jantar com a Elaine. Que tal a gente comprar um casaco novo para você? Tudo bem, disse Matt. Você acha que eu também conseguiria um desses perdões se pedisse? Você precisa de uma? Matt deu de ombros, caminhando pelo corredor com ele. Não custa nada garantir. Que tipo de casaco você vai me comprar, afinal? Eu não disse que pagaria. Não seja tão mesquinho, disse Matt. Eu pago o jantar. E cinzas ensanguentadas, de alguma forma, Matt sabia que ele pagaria.